Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Projeção aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós mais uma vez recorremos a Ti, ó Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, fala conosco. Nós queremos que o Teu Espírito Santo possa estar à vontade em nosso meio, Senhor Jesus. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje à noite é o nascimento espiritual. O nascimento espiritual. Vocês já se perguntaram quantas pessoas nascem todos os dias no mundo? Pesquisas apontam que provavelmente 211 mil pessoas nascem todos os dias no mundo. 211 mil pessoas. Outro dado importante é que nesse ano, 2022, provavelmente em novembro, a população global atingirá o número de 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Outro dado importante é que a Índia, em 2023, se tornará a nação mais populosa do mundo, ultrapassando a China. Lá o pessoal não brinca, né? A Índia, em 2023. Você sabe quantas pessoas nascem espiritualmente todos os dias? É uma pergunta retórica, né? E hoje nós vamos falar sobre o nascimento espiritual. E para melhor compreensão da mensagem, nós vamos estar respondendo três perguntas.
A primeira pergunta é: por que todo homem e toda mulher precisam do nascimento espiritual, precisam do novo nascimento? A segunda pergunta: o que não é o nascimento espiritual? E terceira e última pergunta: o que é o nascimento espiritual? E antes de qualquer coisa, é importante destacar que o texto relata um encontro enigmático, misterioso, de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Quem foi Nicodemos? Quem foi Nicodemos? O nome Nicodemos aparece pelo menos 3 vezes aqui no Evangelho de João, aqui mesmo no capítulo 3, no capítulo 7 e no capítulo 19. Nicodemos, ele era um fariseu favorável a Jesus, era um homem muito importante, uma autoridade, um dos homens mais ricos da sua época. Há uma tradição antiga que informa que o túmulo de Nicodemos foi encontrado entre os túmulos dos reis de Israel, de Jerusalém. Nicodemos, um mestre, um rabi, um doutor da lei. Dito isto, vamos responder a nossa primeira pergunta: por que todo homem e toda mulher precisa do novo nascimento, do nascimento espiritual? Por quê? Porque a queda de Adão afetou toda a humanidade. Nós recebemos como herança a natureza pecaminosa. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isaías 64:6, vou dizer para os irmãos acompanharem. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Giovanni, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Somos pecadores. Somos pecadores. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa era a situação do homem. E é interessante que especificamente esse versículo, Gênesis capítulo 6, versículo 5, foi escrito antes do dilúvio. Antes do dilúvio. As águas do dilúvio conseguiu limpar a terra dos homens, mas a água não conseguiu limpar o coração do homem. O homem é mau. Nós somos pecadores. Vocês acham que Adolf Hitler, ele era uma anomalia? Vocês acham que ele era um fenômeno raro, um ser diferente da sociedade? Tem uma coisa que nós precisamos compreender na teologia, que existe a graça comum de Deus, que refreia todo o mal do mundo. E eu e você, se nós não somos como Adolf Hitler, é porque a graça de Deus refreia a nossa maldade. É a graça de Deus que não permite que o mundo caia mesmo num buraco sem fim. E nós somos muito gratos pela a graça de Deus. Se todos os homens vivessem de acordo com as paixões do seu coração, eles tornariam Adolf Hitler como um coroinha. O coração do homem é mau. O nosso coração está inclinado às paixões mundanas. Por causa do pecado, nós nascemos cegos e nós não conseguimos enxergar a Deus. Nós não conseguimos ver o reino de Deus. Nós estamos doentes, estamos perdidos e estamos sem esperança. E é por isso que o nascimento espiritual é a mais importante e a mais urgente necessidade do ser humano. Sem o nascimento espiritual, a nossa religião não tem valor. Sem o nascimento espiritual, a nossa esperança não tem valor. Sem o nascimento espiritual, nós continuaremos mortos
em nossos delitos e pecados. Jesus é enfático no capítulo 3 de João, no versículo 7, Giovanni. Ele diz: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Você pode ser uma pessoa rica, você pode ser uma pessoa culta, você pode ser uma pessoa respeitável, você pode ser uma pessoa religiosa como Nicodemos, mas sem o novo nascimento, sem o nascimento espiritual, você estará perdido. Você pode praticar boas obras, você pode dar esmolas, ter uma vida bonita, mas sem o nascimento espiritual, não poderá entrar no reino de Deus. É interessante destacar que Jesus Cristo não falou sobre o nascimento espiritual com um homem chamado Zaqueu, que ficou rico de forma fraudulenta. É interessante também notar que Jesus Cristo não falou do novo nascimento, do nascimento espiritual, com a mulher samaritana que havia passado por 5 divórcios e que agora estava vivendo com o marido que não era seu. Mas Jesus falou do novo nascimento, do nascimento espiritual com Nicodemos, um homem religioso, um mestre da lei, um rabi, um doutor, um conhecedor da teologia. Você pode entrar no céu sem dinheiro, você pode entrar no céu sem fama, sem cultura, até sem religião, mas jamais entrará no céu sem o nascimento espiritual. Por isso que é importante que todo homem e que toda mulher venha nascer de novo da água e do Espírito. A segunda pergunta: o que não é o nascimento espiritual? O que não é o nascimento espiritual? Capítulo 3, versículo 10 de João. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu és mestre em Israel e não sabe isto? O nascimento espiritual não é apenas conhecer a Bíblia. Não é apenas conhecer a Bíblia. Nicodemos era um mestre em Israel, um rabi, um doutor. Ele conhecia a Bíblia, mas não estava salvo. O pastor A.W. Tozer disse que o diabo conhece a Bíblia melhor do que todos nós, mas continua sendo diabo, porque o segredo não está em conhecer, mas em praticar a palavra do Senhor. Em 1945, quando o cientista Albert Einstein veio pela primeira vez à América, acompanhado da sua esposa, os repórteres perguntaram para sua esposa se ela compreendia a complexa teoria da relatividade. Ela afirmou dizendo que não entendia, não compreendia nada da teoria, dessa complexa, desse desenvolvimento, desse estudo que o esposo dela havia desenvolvido, mas ela conhecia o seu esposo. No caso de Nicodemos, conhecia a palavra, conhecia as leis, conhecia as letras, conhecia as tradições, mas não conhecia o Salvador, Jesus Cristo. O nascimento espiritual não é ser uma pessoa religiosa. Giovanni, o versículo 1 do capítulo 3. O nascimento espiritual não é ser uma pessoa religiosa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um fariseu zeloso. Ele jejuava 2 vezes, ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. O nascimento espiritual também não é apenas ter informações certas sobre Jesus Cristo. É interessante que Nicodemos sabia onde encontrar Jesus Cristo. E aqui nós podemos fazer um destaque, que Nicodemos foi à noite encontrar-se com Jesus. Ele poderia ir pela manhã, ele poderia ir à tarde, mas ele usou das sombras, da escuridão da noite.
se escondendo para encontrar com Jesus. Talvez estava com medo da opinião pública, mas ele sabia onde estava Jesus, ele sabia onde encontrar Jesus, mas ele não estava salvo. O nascimento espiritual não é apenas ter informações certas sobre Jesus. O nascimento espiritual também não é uma reforma moral. O versículo 6, Giovanni. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há muitas pessoas decentes, mas que não nasceram de novo. Há pessoas honradas nas sociedades, pessoas respeitadas, pessoas do bem, mas essas pessoas também precisam nascer de novo. Nós conclamamos a você que você não dê descanso à sua alma até ter certeza de que você já nasceu de novo. O nascimento espiritual não é algo superficial, não é uma mera mudança moral. A terceira e última pergunta: o que é o nascimento espiritual? O que é o nascimento espiritual? Versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses versículos, ele pode ficar confuso na sua cabeça, se você não fizer essa ligação com o texto que nós vamos ler agora, lá em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. E nós vamos entender isso. Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Diz o seguinte, ó: então partiram do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O novo nascimento espiritual é isso, é olhar para Cristo. Aqui, em Números, simboliza essa cobra de metal, já apontando para Jesus Cristo. Todo homem nasceu picado pelo pecado e está a morrer com veneno, porque o salário do pecado é a morte. E aí, quando esses homens estavam no deserto, reclamando, murmurando, estavam brigando e chateados com Deus, Deus teve que castigar. E aí enviou muitas serpentes, e essas serpentes mataram muita gente. E aí, depois que as pessoas ficaram atemorizadas, elas correram a Moisés, suplicando ajuda. E aí Moisés falou com Deus, e Deus falou: faça uma cobra de metal, e todas as pessoas que forem picadas, olharem para aquela cobra, elas serão curadas, porque ali estará o remédio. E todo homem, toda mulher foi picado pelo pecado. E se nós não olharmos para Cristo, se nós não corrermos para os seus braços, se nós não buscarmos ao Senhor, nós morreremos em nosso pecado. É isso o que em Números 21, 4 e 9
quer dizer está intimamente ligado com esses versículos 14 e 15 do Evangelho de João. E toda vez que você olhar para si, olhe 10 vezes para Cristo. Toda vez que você olhar para dentro do seu coração, olhe 10 vezes para Deus. Toda vez que você olhar para dentro do porão da sua alma, olhe 10 vezes para o Espírito Santo. Porque ter a vida eterna é conhecer Jesus, e Ele é o remédio. A vida eterna é o remédio, é a cura. A vida eterna é Jesus. Giovanni, João capítulo 17 e versículo 3. A vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O nascimento espiritual não é uma religião, não é uma conduta, não é um comportamento moral, não é um diploma, não é uma conquista, não é bens financeiros. O nascimento espiritual é olhar para Cristo, é confiar em Cristo, é depositar a sua vida em Cristo Jesus. E o nascimento espiritual é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. É uma ressurreição, é uma nova criação, é passar da morte para a vida. É uma mudança tão radical que você passa a ter novas amizades, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança e novos temores. É isso que é o nascimento espiritual. E muita gente tem dificuldade de entender, acha que é preciso fazer algo, um esforço, ou dar algo para Deus, ou fazer promessas, ou sacrifícios. A vida eterna, o novo nascimento é Cristo Jesus, aquele que pode nos dar a vida e vida eterna e nos livrar do arguilhão da morte, do pecado. E muitas pessoas não entendem isso. Deus é o Deus do impossível. Ele pode mudar o coração do homem, Ele pode mudar o coração da mulher, da criança, do jovem e do adolescente. Não importa a situação do que essa pessoa tenha vivido, Deus está disposto a nos dar um novo nascimento. Havia um pastor que estava trabalhando com um grupo de evangelistas em uma comunidade carente, e eles se declararam, eles conheceram alguns jovens que viviam na marginalidade, que eles, desde cedo, usavam drogas, envolvidos com crimes, até crimes de mortes. E havia, dentre eles, um que a sociedade já não queria mais nem saber, era um dejeto, era um objeto, um lixo. E esse pastor começou a trabalhar na vida desse jovem, evangelizando, até dando camisas, alimentos, e comprou uma Bíblia para ele. E ele perguntava: pastor, o que você quer comigo? Você acha mesmo que Deus tem condições de me salvar? Eu, que desde os meus 11 anos de idade, comecei a usar drogas, eu roubei, eu fiz mal, eu fiz tanta maldade, já fui preso, já saí, sou reincidente. Você acha que Deus tem capacidade de salvar a minha vida? E aquele pastor disse: sim, eu creio, e eu não vou desistir de você. E aquele jovem, há muitos meses, sendo acompanhado, tendo estudos bíblicos, conhecendo um pouco a palavra, e aí ele disse que começou a se incomodar quando começava a usar drogas. Ele disse que quando começava a fumar crack, ele disse que sentia o desejo de vômito, mas mesmo assim o desejo de usar drogas era muito forte. Era muito forte. Ele passava alguns meses sem usar droga, mas sempre haviam recaídas. É difícil a vida de um viciado. É muito difícil. Só Cristo, só Deus, para estar mudando a vida de pessoas que estão viciadas em drogas. Mas aquele pastor continuou investindo naquele jovem, orando, jejuando, e visitava, e às vezes ia buscar ele na boca de fumo, e levava ele para a igreja, em acampamentos, levava ele para a casa de recuperação, ele fugia. E aquele jovem disse que sentiu uma luta tão grande
de não querer usar drogas e ao mesmo tempo de querer usar drogas. Houve um momento que ele pedia para ser amarrado. Me amarre, eu não quero usar drogas. Me amarre, me amarre. E a casa dele já estava tudo quebrado, tudo vendido, mas ele não conseguia. E aí um dia ele falou para o pastor que se arrependeu de um dia ter conhecido aquele pastor, porque agora ele conhece a verdade, porque agora ele conhece o evangelho. Ele diz agora que com Cristo agora eu não consigo mais pecar em paz. Eu não consigo pecar em paz. Eu estou usando droga, eu faço coisa errada, eu sei que estou errado e minha mente me maltrata, me martela, me bate. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, estou usando droga, mas eu sei o que é errado. Então com Cristo eu não consigo pecar em paz. Eu nunca pensei que ia viver uma vida assim, porque antes de conhecer Cristo eu era feliz do meu jeito. Agora eu não sou feliz, eu não tenho paz. Eu quero usar drogas, mas uma força dentro de mim diz que não é para mim usar drogas. Às vezes dá vontade até de bater na minha mãe para ter dinheiro, de roubar tudo que eu tenho, roubar quem estiver mais próximo para usar drogas, mas uma força me segura. Eu não consigo mais pecar em paz. E aí Cristo é maravilhoso, Ele sempre faz a obra. E lendo aquele relatos que meses depois aquele homem foi convertido, houve recaídas, mas aquele pastor investiu muito na vida daquele homem, daquele jovem, e com o tempo ele começou a passar mal. Se ele começasse a usar drogas, ele ficava dias doente, dias. E ele viu que, cara, essa droga está me causando prejuízos. Por que eu vou continuar usando isso? E ele ficou totalmente limpo, curado, restaurado. No final da história que eu estava lendo, diz que esse jovem agora já estava alcançando outros jovens também, vítimas das drogas. Já estava trabalhando, evangelizando, estava envolvido com missões em comunidades carentes. E aí, pode ser que pessoas aqui dentro possam ter até problemas menores do que esse homem dizer, mas Deus não consegue salvar, não consegue me mudar, não consegue me dar um coração novo, eu não consigo nascer de novo, tantas coisas que eu já fiz, eu já prometi para Deus que não iria fazer determinadas coisas, mas eu continuo repetindo, e continuo fazendo, ofendendo a Cristo, deixando o Espírito Santo triste. Eu não consigo mudar, talvez para mim não tenha jeito, saiba que para você tem jeito sim. Deus pode mudar o teu coração. Deus pode te dar um novo nascimento, e aí você terá uma nova história, uma nova vida, uma nova família e um novo nome nos céus. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. O nascimento espiritual é isso, é olhar para Cristo, é olhar com fé, não é a minha fé, mas o objeto da fé. A minha fé vai alcançar Cristo, a minha fé não me salva, mas aonde a minha fé alcança, que é Cristo, Cristo me salva, e Cristo pode salvar você também. E nós queremos que você entenda que não há nada impossível para Deus. Deus pode mudar o teu coração, a tua mente e a tua vida, e a igreja nesse momento vai estar orando, vai estar suplicando a Deus, suplicando ao Espírito Santo, que nesse momento Ele possa estar trabalhando na vida daquele que realmente deseja um novo nascimento, que deseja nascer de novo, que deseja nascer de Cristo, da água. A igreja continua orando. Nós queremos fazer um convite, uma mensagem pequena, uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, sem arrodeios. Você que entendeu e que precisa nascer de novo, nós queremos fazer o convite a você. Você, levantando a sua mão, estará dizendo que quer nascer de novo, que quer aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida, que quer deixar a sua vida velha, o homem velho, para trás e viver uma nova vida. Amém. Nós queremos saber quem é a segunda pessoa que quer aceitar a Cristo nessa noite. Nós queremos estar apresentando a igreja vai estar orando, vai estar acompanhando você. Cristo vai lhe dar um novo coração, uma nova vida. Cristo vai lhe dar um novo ser.
Cristo quer mudar a sua vida. Cristo quer lhe dar um novo coração, uma nova mente, e você ter a paz, amém. E Deus vai lhe dar felicidade, alegria de verdade. Haverá a terceira pessoa nessa noite. Cristo te chama. Cristo te chama nessa noite para que você tenha uma vida eterna, para que você compreenda o que é viver de verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra aqui explanada, Senhor Jesus. Tua palavra encontrou lugar, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar o casal que